Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal da Casa da Betoneira. E hoje a gente vai olhar uma máquina ali que o Gustavo falou que é uma máquina bombada, que parece aqueles piazinhos de 1,60 de altura, bem forte, marombada, e a gente vai analisar ela. É uma máquina Moritz e ela não é bem 400 litros, ela é uma máquina aí um pouquinho menor, talvez aí 320 litros. Eu não me lembro muito da nomenclatura dela na litragem da máquina, mas a gente vai ver que ela tá bem arrebentada e a gente vai analisar uma coisa bem importante, que é um serviço que a gente fez na parte da frente da máquina ali. Essa máquina, no original, ela tinha uma trava no volante, puxava, tirava de um pino, girava o volante e largava em outro pino. Ela fazia a trava no volante. Não tinha trava no pé, como as betoneiras de hoje em dia tem. E a gente fez uma manutenção. E uma troca ali da parte da frente, porque o pessoal não gosta muito daquela parte na mão ali, complica bastante. Vamos olhar lá, Gu? O que tu acha? Vamos ver? Vamos ver o marombado? Marombado de 1,60? Gente, olha isso aqui. Só o volante dessa máquina aqui pesa o peso de uma máquina dessas novas, que tem aí 120 litros. Esse volante aqui todo é em ferro fundido. Vocês podem ver que a estrutura desse volante aqui é toda em ferro fundido. Essa máquina deve ter aí seus 320 litros, mais ou menos. Gustavo, chega mais aqui, ó. Mostra pra eles. Esse sistema aqui foi todo feito aqui. Essa parte aqui foi soldada aqui. Ela era originalmente lá do outro lado. Foi trazida para o lado de cá, foi feito o enxerto dessa parte aqui com cubo e tudo, e foi feito o enxerto dessa roseta na parte de trás. Vocês podem ver que aqui ainda ficava o lugar onde tinha o sistema de tração, né? Onde encaixava dentro de um furo no volante, e vocês podem ver que desce aqui, né? E tem aí o pezinho que faz aí a trava desse volante. Isso aí foi feito há muitos anos atrás por nós aqui. E é uma máquina que vocês podem ver que tem a estrutura do fundo da máquina de ferro fundido. Tá vendo? A estrutura dela aqui, feita por colocar os parafusos aqui no fundo da máquina aqui. Começou a chover justo agora, né? Sim. Ó, os parafusos aqui, a máquina tem uma estrutura bem robusta, que é uma máquina que tem muito problema nessa. Isso que eu vou passar na frente aqui, gente. Mas tem muito problema nesse fundo aí que o Gustavo tá mostrando pra vocês. Muitas vezes, inclusive essa aí é uma, ó, a gente consegue ver. Eu vou passar pro outro lado aqui. O Gustavo vai mostrar pra vocês aí, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que aqui já tem uma estrutura com uma folga grande. Olha, a gente consegue fazer dar uma mexida na máquina, já consegue ver que tem uma folga ali na parte de dentro ali, ó. Vocês conseguem ver que tem uma rebarba ali pelo lado de dentro, uma folga que tem aqui. E aqui em cima, olha o que os caras fizeram, cara. Olha só, fizeram soldas aí no eixo. Essa máquina aqui tem o cubo interno, lá na parte interna que tem os rolamentos. Então ele complica bastante, porque a parte externa desses rolamentos, a parte de dentro ali, tu não tem muito o que fazer. Tu tem que ter uma ferramenta especial que a gente tem aqui para poder fazer esses assentos sem desmontar o tambor. Sendo que muitas vezes esse tubo central da máquina aqui, que é o tubo e o cone da boca, ele é soldado nesse fundo aqui. Então complica bastante para fazer esse tipo de serviço. Vocês podem ver, eu vou puxar aqui pra ti, Gu. Deixa eu só sair daqui. Tá complicado hoje pra nós, né? Chuva, chuva e eu indo e voltando. Eu vou tirar isso aqui. Chega ali pra te conseguir dar uma olhada nele de perto ali, cara. A gente vai conseguir mostrar pro pessoal também. Queria mostrar aqui o pinhão. Olha a estrutura desse pinhão. Esse pinhão tem uma folga desgraçada. Vocês podem ver que tá tudo arrebentado. O rolamento, a parte de trás lá tá tudo arrebentado também. Mas a estrutura dessa cremalheira aqui, ela era reforçada. O problema é que tá toda desgastada, ó. Toda desgastada. E aí no fim das contas a gente vê vários defeitos nessa máquina aí, que já são ocasionados pelo tamanho do trabalho, né? Deixa eu só passar aqui para poder tirar isso aqui para o pessoal poder ver. Olha o que fizeram nessa parte de trás aí. Vocês vão conseguir ver bem de perto. Olha o que fizeram na parte do eixo. Olha esse ferro que botaram aí, um ferro de construção, batido no lugar como se fosse chaveto. E outra aqui, ó. Olha o tamanho da rebarba que tem nessa ponta aqui. Os caras arrebentaram isso aqui a paulada. Quase quebraram provavelmente essa polia pro lado de trás aí, de tanto bater para se encaixar. Esse ferro aí, eles soldaram o ferro ainda no eixo. Então isso aí é uma das coisinhas que vocês conseguem imaginar que vem para nós aí. Essa estrutura toda aqui tem jeito de alguns pontos isso aqui já ser soldado aqui embaixo. Isso aqui não é normal soldado. O normal, gente, é esse tubo aqui. Só afasta um pouquinho para mim explicar para eles, Bob.
Esse tubo aqui da boca é soldado nessa parte aqui, e essa parte do tubo aqui é encaixada nesse fundo e parafusada aqui. Vocês podem ver que tem um parafuso ali, tem outro parafuso aqui, tem outro parafuso aqui, outro ali. Isso aqui muitas vezes os caras pegam e correm uma solda aqui, só que isso aqui é ferro fundido. Não é qualquer material que pega solda, qualquer eletrodo que se usa ou qualquer solda que se usa para ferro fundido. Então tem que cuidar bastante para fazer esse serviço. Outra coisa que acontece é trincas aqui nesse fundo de tambor, né? Trincas e mais trincas, e o pessoal aí chama na solda com ferro fundido, ou com eletrodo de ferro fundido, ou com eletrodo normal, ou com eletrodo de inox, e eles acham que essa solda aí vai funcionar. Não funciona. Uma das coisas ruins dessa máquina aqui é que quando eles modelavam esse fundo, eles faziam com material fundido bem vagabundo. Não seria essa a fala, mas é um material fundido bem poroso, bem ruim de trabalhar ali e bem ruim de fazer esse tipo de serviço. E ela acaba criando vincos. Vamos para baixo do todo ali, Gugu, senão nós vamos se molhar. Ele acaba criando bolhas de ar no meio da fundição. E essas bolhas de ar que são criadas no meio da fundição, quando tu vai soldar isso de novo, ele abre buraco, ele pensa no terror para fazer esse tipo de solda ali, e ele acaba trincando. Tu solda, tu faz o entalhe da solda ali, aquece a peça, faz a solda como tem que ser. Quando ele esfria, ele trinca bem do lado da solda. Isso é um dos problemas desse fundo aí. Uma coisa importante também é a estrutura da peça. Isso aí favorece a quebra da peça também, a quebra na trinca do lado da solda. Por quê? Porque se a gente for ver, vocês podem ver que a estrutura é redonda, e a partir do momento que sai uma trinca aqui e eu aqueço a peça para soldar, eu soldo aqui, a estrutura toda sofre com esse aquecimento aqui e com essa solda, e no final das contas toda a estrutura do fundo da máquina vai influenciar naquela trinca do lado da solda. Por quê? Todo o fundo da máquina é em ferro fundido e ela cede. A partir do momento que tu solda, ele aquece e o material se expande. Quando ele se esfria, que ele se contrai, ele acaba abrindo fissura e acaba quebrando. E é muito, gente, extrema. Eu muitas vezes já tentei soldar aquele material ali, fiz vários testes e nunca consegui soldar com perfeição aquela parte ali por causa disso aí. Material de qualidade baixa e também essa estrutura ali. Junto com, claro, tem que ter o eletrodo certo. Mesmo com o eletrodo certo, às vezes é muito complicado de fazer aquele tipo de solda. Não estou falando daquela máquina ali especial, mas de um monte de máquinas aí de uma certa década de fundição que saiu com aquele tipo, talvez até de algum tipo de fábrica em si, que fazia essa fundição aí de fundos de betoneiras, porque não era qualquer fundição que fazia uma fundição de um tamanho de fundo daqueles ali. Então a gente pode levar isso em consideração. A gente vê que a estrutura da Max, da Moritz, da antiga, né, da Max, falei da Max depois da Moritz, né? A estrutura da Moritz antiga, esse aí é um dos modelos, tem modelos maiores, tem modelos um pouquinho menores, 220, 320 e 400, e na verdade a 400 parece até maior do que 400 litros. A gente consegue ver que eles têm esse tipo de estrutura. É uma máquina que a seu tempo trabalhou muito bem aqui para nós. É uma máquina que não chega assim tão raramente quanto a Max 400 litros, mas é uma máquina que chega, não é muito fácil de encontrar ela aqui, e as que estão boas, vale a pena fazer um serviço nelas porque elas ficam muito boas depois de reformadas. São máquinas que se faz a reforma, se trabalha aí 20 anos e não tem problema nenhum, nem com rolamento, nem com pinhão, nem com nada. Trabalha e vai embora, não dá problema. E no final das contas a gente consegue ver que aquela ali tá bem destruída, mas quando sair daqui vai sair bem inteirinha. Então no final das contas vale a pena fazer. Vou dar uma ideia para vocês aí de custos. Há 2 anos atrás o cliente veio aqui, tá certo que é 2 anos, mas há 2 anos atrás o cliente veio aqui e gastou R$3.000 numa máquina dessa aí, parecida com aquela ali, da mesma marca, só que um pouco maior. Fez tambor novo, revisão de tudo. Aquele fundo foi feito, reforçado, aquela parte interna ali foi feito os embuchamentos, quadro foi feito reforço, roda, se eu não me engano, foi feito nova. Parte de trás tinha um problema na polia, foi feito enxerto de polia, foi feito bucha, flange na polia traseira, volante feito daquele jeito que nós mostramos pra vocês ali. Foi feito um monte de serviço na máquina e o cara gastou 3 mil. A máquina, esses dias eu conversei com ele, disse, cara, tá a mesma coisa que tava quando chegou aí. A máquina tá zero, ou melhor, quando saiu daqui, né? Quando chegou, não. Quando saiu daqui, ele disse, tá a mesma coisa, trabalhando igual, mesma coisa, máquina excepcional para trabalhar. Tem muita gente que não gosta daquele tipo de máquina ali por causa do peso dela. Dizem que é muito pesada, e realmente é. Uma máquina daquela ali pesa aí uns 400, 500 quilos. Então é bem importante ver qual é que é o grau de vontade que tu tem de fazer força, né? Porque para carregar uma máquina daquela ali, tu vai precisar de uns 4 caras bem fortes para botar para cima de uma caminhonete, de um caminhão ou coisa assim. A gente tem o guincho aqui, mas numa obra o cara não
tem esse mesmo vídeo. Então, complica bastante para deslocar. Essa máquina é daquelas máquinas, como eu falo aqui pro cliente, que é para chegar no lugar, largar a máquina ali e tirar a máquina dali depois de 3, 4, 5 meses trabalhando, fazendo aquela construção. E ela serve muito bem para isso. É uma máquina que deve ter aí em torno de uns 40 anos trabalhando, então ela já é vovó, né? Então vocês sabem que tem que levar ela mais, quando ela vai ficando mais velha assim, tem que levar ela mais tranquila no serviço. Porque ela apresenta, como eu mostrei para vocês, várias folgas, principalmente naquele fundo. E aquele fundo ali é a alma da máquina. Se não ficar direito aquele fundo de tambor, nada mais funciona. E ainda mais como a gente viu ali, que tinha folga no pinhão, folga no isolamento do pinhão, folga na parte do tambor, na parte de trás. Ela tá toda esbagaçada, toda destruída. E ela tem que e merece, né? Tem que ser feita alguma coisa e merece ser feita alguma coisa nela, que vai sair aí um valor relativamente baixo. E a gente consegue aí ver que a máquina tem potencial sim, não tem trinca no fundo do tambor, não tem problemas maiores a não ser aquelas buchas ali, e vai ter como se fazer um trabalho bem bom. E aí vocês conseguiram conhecer mais uma das máquinas no nosso quadro Analisando Betoneiras, e aí vocês conseguem ver que tem aí mais um modelo que talvez aí vocês não conheciam. Um abraço para cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.